Laís Mello, eu sou bibliotecária, escritora independente e professora de escrita criativa. E agora vamos fazer, na aula de hoje, vamos fazer o sprint de copywriting. E a gente chegou agora. Tem alguns outros vídeos dentro dessa playlist de escrita criativa que seria muito interessante se vocês visualizassem antes de chegar aqui de paraquedas, porque mostra conceitos, estruturas e tipologias necessárias para conseguir escrever com mais fluidez. E aqui o sprint ele é um exercício. Eu vou explicar direitinho, mais no próximo slide, um pouco mais na frente, sobre como vai ser nesse, mas já de agora não se esquece de se inscrever no canal da Cultive no YouTube, seguir eles lá no Instagram, Cultive também, e me seguir no Instagram pelo Cursos Bíblia e pelo Lá na Bíblia. Com certeza você vai gostar do conteúdo que tem por lá, ok? E claro, lembrando que para essa aula você vai precisar do seu caderninho de anotações e se tiver alguma dúvida durante todo o processo, claro que vocês podem deixar nos comentários aqui do YouTube ou então me chamar no DM lá no Instagram, ok? Um beijinho e vamos lá. Primeiro de tudo, vou explicar de novo aqui o conceito de sprint, porque às vezes você está vendo isso aqui de forma mais espaçada, mas o sprint ele é uma rodada de escrita dentro de uma sessão de escrita, né? Então, você pode... o ato de escrita, ele pode ser feito de forma individual, ou sozinho escrevendo, ou você pode juntar um grupo de amigos e falar, vamos escrever juntos, e aí cada um estipula uma dinâmica para poder escrever, e no final a gente conversa sobre como é que a gente escreve. Como foi o processo da gente escrever até agora. A ideia do sprint aqui é que a gente possa fazer um diálogo. E eu sei que isso aqui está sendo gravado e que você está assistindo isso pela telinha do seu celular, pela telinha do seu notebook. Mas, entre os sprints, eu vou pedir que você oralize, mesmo que seja para minha imagem congelada na telinha, oralize como foi o seu processo, ou então deixe aqui nos comentários, ou então me procure mesmo no Instagram e converse comigo sobre, porque às vezes é legal você falar isso, analisar isso, escrever isso, porque isso se torna uma reflexão para o futuro e também um processo da tua evolução de escrita, ok? Então, não deixe essa etapa passar, não pule essa etapa. Lembrando que cada sprint, geralmente, eu coloco 10 minutos, 20 minutos, dependendo ali da modalidade de escrita e da produção de escrita. Quanto eu quero que seja escrito, como eu quero que seja escrito, certo? Então, isso tem um esqueminha de tempo. Eu peço que vocês abram algum aplicativo de tempo, às vezes de contagem regressiva, no próprio celular do relógio não tem, no alarme. Vocês podem utilizar aplicativos de método Pomodoro que fazem isso, né? Você pode habilitar eles para fazer isso. Por quê? Porque quando acabar o tempo, eu quero que vocês realmente parem e aí a gente possa ter 5 minutos para poder repetir como foi o nosso processo de escrita. Ok? Eu sempre vou trazer para vocês aqui sugestões do que vocês podem estar escrevendo. Porque para o sprint você já tem que vir com algum material para ser escrito. Caso você tenha já um tipo de conteúdo para escrever, ok, você pode tentar adaptar essa atividade para o tipo de conteúdo. Mas, se você não tiver, segue essa sugestão que eu estou dando aqui agora, tá bom? Então, vamos lá. Para a sugestão de conteúdo, eu vou falar aqui para vocês. Vocês buscam impulsionar a visibilidade de um podcast de entretenimento. Então, vamos supor que vocês têm um podcast de entretenimento, ou então vocês têm um social media de um podcast de entretenimento. Um pode da vida, um pode delas. Vocês têm fingir que tem essa rede e vocês estão tentando impulsionar a tua visualidade, a tua visibilidade com o público. É claro que muitos desses podcasts eles usam corte. E aqui a gente vai falar sobre posts para que você possa escrever, né? Posts de carrossel, posts de curiosidades, posts que vocês vão tirar uma foto, depois ter uma legenda, né? Isso o copyright vai ser na legenda. Mas, acima de tudo, vocês têm que entender que o público de vocês, desse podcast fictício, ele é um público jovem, então eles estão esperando de você uma linguagem que seja simples e que demonstre muita autenticidade, certo?
Então, às vezes, o uso de gíria, o uso de figuras de linguagem, certo? O uso de memes vai facilitar a comunicação de vocês, principalmente se estiver relacionado com conteúdo. Então, imagine que vocês têm um podcast de entretenimento. O que ele vai falar? Ele vai falar sobre influenciadores digitais, ele vai falar sobre redes sociais, ele vai falar sobre estilo de vida, ele vai ser um podcast de inspiração para a pessoa ouvir e falar, cara, isso aqui vai me inspirar hoje. Como vai ser? Vocês têm que, acima de tudo, escolher quem é o público de vocês e como vocês devem se comunicar, tá? Antes de começar esse sprint, eu vou pedir que, por favor, você coloque no iníciozinho do caderninho de anotações de vocês, qual é o nome do podcast que vocês vão estar impulsionando, qual que é realmente o nicho desse podcast e qual que realmente quem que é o host desse podcast, qual realmente o perfil. Vocês não precisam dizer homem ou mulher, mas vocês podem falar assim, jovem, porque jovem, e aí vocês vão colocar, jovens de 16 a 30 anos, 18 a 30 anos, 18 a 40 anos. Vocês vão colocar isso, tá bom? Nesse primeiro sprint, vocês têm 10 minutos para escrever no mínimo 2 frases. E no meio dessas 2 frases tem que estar a palavra carimbo. Não é carimbar, não é carimbei, não é fazer. Não, carimbo substantivo. A palavra ela tem que caber perfeitamente dentro do contexto de um post que vai falar sobre parques de diversões. Então, vocês são um podcast de entretenimento e vocês conseguiram uma publi para poder falar sobre um parque de diversões, é uma parceria. E no meio disso, no meio do briefing, né, que vocês, do briefing que vocês receberam, eles pediram para vocês usarem a palavra carimbo. Não tem nada de especial sobre o carimbo, mas é um dos diferenciais da empresa que eles carimbam a tua mãe para tu entrar, então carimbam um cartãozinho, vocês têm que usar a palavra carimbo. Carimbo como um substantivo, certo? Sejam bem criativos, vocês têm 10 minutos, vocês podem colocar agora o alarme e quando acabar vocês voltam aqui, tá bom? Deem pausa primeiro nesse vídeo, depois que acabar o tempo e o sprint, vocês voltam pra cá para poder a gente conversar um pouquinho mais, beleza? Um beijo. Então, gente, voltamos. Eu dei 10 minutos e eu imagino que deve ter sido uma aventura, né? Alguns podem ter escrito muito rápido e percebendo que não era nada disso que queriam, outros podem ter demorado mais. E eu quero saber muito da experiência de vocês. Então, pause esse vídeo e me conte a sua experiência. Então, se você não quiser pausar para poder analisar isso, você pausa e escreve nos comentários como é que foi o teu processo, tá bom? Escreve, no sprint 1 do copyright, eu fiz isso aqui. E aí eu pensei isso aqui, e aí eu tive esses obstáculos aqui, e no final eu acabei escrevendo tal coisa e joguei para Deus. Eu quero realmente que vocês façam isso, porque depois vocês podem voltar e lembrar dessas palavras e usar isso para o processo de vocês, tá? Para o processo de escrita de vocês, processo de evolução de escrita de vocês, certo? Então, agora a gente vai para o sprint número 2. E nesse sprint número 2, vocês terão novamente 10 minutos. E vocês têm que escrever no mínimo 2 parágrafos. Mas por que parágrafo? Porque, pense bem, dessa vez vocês não estão fazendo um post no Instagram, no Facebook, não. Agora vocês estão fazendo um e-mail marketing. No e-mail marketing, como a gente já falou em outras aulas, você tem mais espaço para poder escrever. Então, você tem mais material, espaço para poder se conectar com o público. E o e-mail marketing, ele é muitas vezes visto, mas ele às vezes também te ajuda a te conectar com o público que realmente está interessado. Inclusive, se vocês perguntarem para qualquer pessoa que é muito fã de estrelas musicais, vocês vão perceber que eles ficam prestando atenção
em todas as letters, newsletters que saem, né? Que as newsletters também são uma forma de e-mail marketing. E nesse 22, vocês ainda estão apresentando a marca do podcast de entretenimento de vocês, ainda ao mesmo público, só que vocês vão se conectar com eles através do e-mail marketing. Lembrando, vocês têm 10 minutos para escrever no mínimo 2 parágrafos do e-mail. O que são parágrafos? Parágrafos são 2 frases que estão em pelo menos 4 linhas de parágrafo, certo? Isso é um parágrafo. Então, você no final vai ter que fazer 4 frases. Aqui, a palavra que vocês terão que usar no meio dessas 4 frases é look. Se vocês vão colocar como se fosse look de vestimenta, look da palavra em inglês de ver, isso fica com vocês. Se vocês vão usar como meme, é com vocês. Usem a criatividade de vocês. Mas essa palavra tem que caber perfeitamente no contexto do e-mail marketing, que será sobre um evento pop que o teu podcast vai estar lá como uma das atrações. Tá? Então, eu peço que vocês deem pausa nesse vídeo, coloquem um relógio para tocar, né, para contabilizar o tempo, e quando acabar, voltem aqui que a gente vai conversar. Pessoal, então vocês acabaram de fazer o segundo sprint, e eu imagino que revisar tudo isso foi uma situação única, certo? Porque no e-mail a gente sempre tem essa questão de que ou a gente se solta demais, ou a gente segura demais, e a gente fica nessa impressão de que a gente sempre faz alguma coisa errada. Então, a gente fala uma coisa. Se a tua escrita condiz com o público que tu imaginou, você já está certo. Se a tua escrita conseguiu chegar no objetivo de ter 2 parágrafos, e cada parágrafo ter uma frase, e ter 2 frases, e no final ter pelo menos 4 linhas, já está ótimo. Se você colocou um assunto para aparecer no cabeçalho, legal. Se você não colocou, tudo bem, não pedi isso, não. Isso foi um adicional. Lembrando que, quando vocês estão falando de e-mail marketing, vocês sempre podem ter a opção de, no assunto, vocês puxarem, assim, uma coisa legal, tipo assim, Laís, a sua entrega chegou, e aí usar emojis. Laís, você não faz, chegou uma oferta. Vai usar disso tudo. Usem o nome das pessoas por inteiro, não usem apelidos. Usem formas de que você pode, de você demonstrar que você pode se conectar com aquela pessoa. Falar com ela na segunda pessoa, do indicativo. Então, tem que ter essa oportunidade. Eu vou fazer alguma coisa? Eu quero que vocês, agora que terminaram, já viram um pouquinho das minhas impressões, quero que você pause esse vídeo e aí você ou analise ou escreva nos comentários como foi o teu processo para escrever o e-mail marketing. Quais são os teus obstáculos? Quais são as situações que tu parou e pensou assim, meu Deus, não vai dar tempo, meu Deus, será que eu escrevi rápido demais? Quero que tu escreva isso, porque no futuro vai ser importante para ti revisitar isso, ok? E eu acho que isso. E acabou nossos sprints por aqui, mas você pode continuar. Tem vários formas de publicidade, então se você quiser focar mais no conteúdo do Instagram, no conteúdo do Twitter, a rede social, o canal que você escolher, provavelmente vai ser o canal que você tem mais afinidade. Então você já sabe mais ou menos o tipo de linguagem e as regras dele. Vocês podem estar procurando sorteando palavras aleatórias em plataformas, tem plataformas que você joga no Google, sorteador de palavras, vai aparecer, eles vão sortear uma palavra, você pode tentar casar isso com um conteúdo que vai surgir novamente, colocar tempo, entendeu? Você pode fazer esse processo sozinho também, sem uma pessoa te guiando, você pode se guiar por esse processo, ok? Mas eu fico por aqui. E se você teve alguma dúvida durante esses sprints, algum comentário, sugestões, você pode deixar aqui nos comentários do YouTube, ou você pode mandar para mim pelo DM do Instagram. Me segue lá, @cursospibli ou lá na Bíblia. Você também pode estar seguindo a Cultive pelo Instagram, @Cultive,
ou então seguindo eles aqui no YouTube, que também sai novidade. Um beijão para vocês e até a próxima aula.